O que lhe dá paciência? Irmãos, nosso devocional de hoje é quase uma continuação, né, de um áudio que eu mandei lá no grupo hoje pela manhã, ontem pela manhã, né, na verdade, mas interessante porque realmente veio complementar o que a gente veio discutindo toda semana. E realmente eu tenho visto, né, nos nossos devocionais que o Espírito Santo tem direcionado eles de uma forma que sempre cada devocional está sendo realmente, né, embora, né, tenha o meu dedinho para escolher o tema, mas o meu dedinho não é o meu dedo, é guiado pelo Espírito Santo. Então, realmente, a gente tem visto que o Espírito Santo tem feito algo maravilhoso, né? E esse livro que vai sair a partir desse devocional, tenho certeza que vai ser algo que vai trazer muitas revelações para muitos homens, para muitos irmãos que futuramente vão estar usufruindo desse material. Irmãos, hoje o tema do nosso devocional é: a sabedoria gera paciência, né? O texto base do nosso devocional de hoje é lá Provérbios 19:11, que diz assim: a sabedoria do homem lhe dá paciência, sua glória é ignorar as ofensas. Então eu tenho mais algo ali que eu quero compartilhar com os irmãos, né, que essa semana também, né, estive partilhando com um dos nossos irmãos do nosso grupo, né, tivemos jantando na casa dele lá essa semana, né, tive jantando lá com o irmão Leozir. E um dos temas da nossa conversa foi realmente um testemunho que ele me contou, né, sobre o último devocional que eu gravei essa semana também, falando, né, sobre justamente essa questão, né, que a gente consegue ver a diferença nas nossas vidas, né, a partir do momento que a gente começa a receber a sabedoria do alto. Quando nós começamos a receber a sabedoria de Deus, nós automaticamente começamos, né, a desfrutar de uma paciência que não é natural. Então, né, até hoje, como eu falei antes, né, ontem pela manhã ainda, né, nós começamos ali, né, alguns irmãos a trocar algumas mensagens, né, e eu lembrei, né, da mensagem de sexta-feira do pastor Isaur, ele falando, né, sobre realmente essa questão, porque quando a gente entende realmente, né, que, né, a palavra do Senhor, né, ela estando enxertada em nós, estando inserida em nós, né, o que acontece automaticamente com a nossa vida? A nossa vida começa a ter uma mudança muito grande. Nós começamos a realmente a manifestar esses frutos do Espírito. E foi outra coisa que o pastor falou que eu não comentei nesse áudio, né? Porque, né, nós se tornamos, né, ramos, né, de uma videira, e esses ramos dão frutos, né? Nós começamos a dar frutos. Mas só que a própria árvore, ela não ingere os seus frutos. Ela, na verdade, ela serve para outras pessoas. Então, esse símbolo, né, essa paciência que nós estamos discutindo durante toda essa semana, realmente tem sido algo que nós podemos ver que é um fruto que vai servir a outras pessoas, mas que também ela traz benefícios para nós. Irmãos, eu lembro de uma vez que aconteceu algo comigo, que na época eu trabalhava num supermercado aqui na cidade, e um motorista de caminhão pegou e bateu, né, o seu caminhão no portão de descarga do supermercado. E na época, né, eu era gerente do supermercado, e daí o pessoal começou a vir, né, para mim, né, tipo, para mim resolver a situação, né, juntamente com essa pessoa, com esse motorista, né, e de repente, na verdade, me veio a esposa dele, né, a esposa dele, e ela veio conversar comigo, né. E ela, quando ela começou a conversar comigo, ela estava muito exaltada, porque ela, né, começou a reclamar comigo que o valor que a empresa que estava pagando frete para eles pagava muito pouco, né? E ela ainda estava grávida, né? E ela reclamando comigo, né? Porque eles não iam ter condições de pegar, de arcar com o conserto do portão, né? E eu ali peguei automaticamente e fiz o quê, né? Eu, né, me enchi de uma paz realmente que eu posso dizer para os irmãos que não era minha, né? E eu fiquei calmo, só fiquei escutando aquela pessoa falar. E ela falando.
Eu falei para ela, minha senhora, o que eu preciso apenas é que realmente você e seu marido arquem com o conserto. A gente não vai chamar um serralheiro caro, né? Não vamos pedir, né? E realmente daí o que aconteceu? Chegou, né, um dos rapazes lá que trabalhavam lá na descarga, pegaram e na hora ele conhecia um serralheiro, ele chamou o rapaz lá, ele viu, né, cobrou um valor bem simbólico ali para arrumar o portão, né, porque até ele entendeu toda a situação ali do motorista, mas arrumou assim por um valor bem baixo, assim, se você comparar aí a valores aí que a gente vê naturalmente aí. E só que enquanto aquela mulher estava ali desesperada, eu estava ali calmo, com paz, tranquilo, né? Não discutir com ela, não. E quando eu vi o resultado, né? Porque daí ela pegou, tipo, ela saiu me agradecendo. Justamente por quê? Porque se eu tivesse, né, falado qualquer coisa para ela naquele momento, né, ela já estava exaltada. Consequentemente, ela acabaria tendo, né? A gente acabaria discutindo, tendo uma briga feia e coisa que não ia resolver nada. Então nós precisamos realmente, irmãos, entender que a paz, né, essa paciência que nós, né, recebemos como um fruto do Espírito, realmente assim vai ser para outras pessoas. Mas só que também o que o pastor falou, né, ontem, né, e também que você pode entender, né, que é automático, né, que é a lei da semeadura, né, tudo que o homem plantar certamente ele vai colher. Então se você planta paciência na vida dos outros, você não vai colher, né, discórdia, né? Você vai colher paciência. Então que você possa realmente, né, entender que essa paciência, primeiro, da onde que vem? É da sabedoria. E da onde vem a sabedoria? Da palavra do Senhor. Continuem abençoados.